hoje eu vou falar para vocês aqui sobre amônia e a relação com a qualidade de água em piscicultura. Eu quis aproveitar esse gancho justamente porque essa semana aconteceu um problema com amônia de um piscicultor. Ele me ligou já na segunda-feira do feriado dizendo os sintomas dos peixes dele e diagnosticado problema com amônia, né, por conta de todos os sintomas que ele me passou, qualidade de água, e ele perdeu aproximadamente 6 toneladas de peixe, e esses peixes vieram morrendo desde domingo. E eu já tô contando esse caso para vocês logo de cara, é justamente para vocês entenderem o tamanho da gravidade do problema quando a gente tem amônia. E amônia é um tipo de parâmetro que nem é assim fácil de ser... Tá tudo bem o som aí? Não é um parâmetro de qualidade de água que nem é assim tão difícil de ser controlado, mas que a gente precisa entender algumas coisinhas por detrás disso, tá? Então, eu quis trazer esse assunto, acho de grande relevância, e é um problema que acomete muitas pisciculturas e por conta de bobeira às vezes, né, no manejo ou às vezes nos cuidados com a ração. Então, para começar tudo isso, a gente tem que entender, obrigada meninas, Laila, Tami, obrigada. A gente tem que entender que a amônia ela é o principal produto de excreção de todo organismo aquático, né? Então, a maneira com que os peixes excretam o nitrogênio ingerido, e esse nitrogênio ingerido é um nitrogênio que foi ingerido através do consumo de ração, ele excreta esse nitrogênio, da proteína vinda da ração, ele excreta esse nitrogênio em forma de amônia, né? Diferente de aves que excretam na forma de ácido úrico ou de seres humanos que excretam na forma de ureia, tá? Então, a gente tem que... E essa forma mais primitiva de excreção do nitrogênio por conta dos peixes é justamente a forma mais tóxica, né? Porque eles estão num meio ambiente em que essa forma do nitrogênio ele vai se misturar, se solubilizar, misturar de maneira muito fácil ali no ambiente aquático. Só que em grande quantidade essa amônia pode vir a se tornar tóxica, inclusive para os peixes, dependendo da quantidade de amônia que eu tiver dentro do corpo aquático, né? Então, o que acontece? A amônia total dentro da proteína, tem a proteína da ração e essa proteína é composta de nitrogênio. O nitrogênio, quando ele é ingerido ingerido pelos peixes ou lançado no meio do corpo aquático, ele vai ser degradado ou oxidado em amônia, nitrito, nitrato, né? E essa degradação, essa oxidação do nitrogênio até chegar em nitrato, que é uma forma que não é tão problemática e nem tão tóxica, na verdade não tóxica, ele passa por vários estágios e depende de vários fatores. Então, eu vou explicar para vocês de maneira bem simples, inclusive a maneira com que eu explico para o produtor por que a gente precisa cuidar tanto, né, desses quesitos de amônia e o que tudo está relacionado, que outros fatores estão relacionados com o aumento da concentração de amônia dentro da produção de peixes. Então, quando o peixe ingere a ração, ele vai excretar amônia, essa amônia está sendo lançada dentro do viveiro. E o problema da amônia, quando está em alta quantidade, é que o peixe não consegue, se não existir uma maneira de você solubilizar ou diluir essa concentração de amônia através da renovação de água ou através do processo de aeração do viveiro, que isso também pode ajudar a fazer a solubilização, isso pode prejudicar muito e causar a toxicidez por conta nos peixes. Essa toxicidez, ela causa uma hemorragia nas brânquias. Então, a alta concentração de amônia, ela impede com que o peixe consiga
causa como se fosse um entupimento nas brânquias, né? Resumindo, é isso. E o sintoma que o peixe tem quando isso acontece é um sintoma de asfixia. Então, o peixe, quando ele está tendo quando o ambiente está com alta concentração de amônia dentro da água, o peixe, o sintoma dele é de que ele está asfixiando, ou seja, ele vem na superfície da água, né? Fica boquejando na superfície da água, ele procura a entrada d'água para tentar limpar a brânquia, né? E aí a primeira impressão que a gente tem quando a gente olha e não entende qual é esse sintoma da alta concentração de amônia é que pode haver baixa concentração de oxigênio na água. E na verdade aí você vai aferir o oxigênio na maioria das vezes vai estar alto. Não necessariamente a concentração de oxigênio dissolvido na água vai estar baixa. Então, eu posso ter alta concentração de amônia dentro do viveiro, mesmo em alta concentração de oxigênio, porque a amônia ela não é um parâmetro que está diretamente relacionado com a concentração de oxigênio dissolvido, tá? Ela é um parâmetro de qualidade de água que está diretamente relacionado com temperatura da água e pH da água, e salinidade também, né? Então, temperatura de água e pH principalmente. Então, são os parâmetros que estão diretamente relacionados com a alta concentração de amônia. E aí, por que é importante eu ter esse monitoramento? Como eu tenho o incremento de ração todos os dias, principalmente se eu tenho sistemas intensivos, principalmente se eu tenho uma grande quantidade de peixes, uma biomassa alta dentro do viveiro ou dentro do tanque, o incremento ou a quantidade de ração que eu coloco dentro desse sistema também vai ser grande, vai ser proporcional à quantidade de peixes que eu tenho ali dentro do viveiro, né? Ou seja, quanto mais intensivo for o sistema de produção, maior a quantidade de nitrogênio que eu vou incluir ali dentro do sistema, né? E esse nitrogênio que eu falo é o nitrogênio que vem da proteína da ração. Então, a quantidade de ração que eu coloco dentro do viveiro, fornecendo o alimento para os peixes, é maior quando eu tenho 1000 peixes dentro do viveiro do que quando eu tenho 100 peixes dentro do viveiro, né? Comparando, assim, peixes de mesmo tamanho. Então, por isso que em sistemas mais intensivos ou em sistemas que eu tenho menor cuidado com o acúmulo de matéria orgânica vindo de fora, como eu já dei exemplos de animais que possam ter acesso a dentro do viveiro ou folhas caindo. Então, toda essa matéria orgânica também é composta tem parte de nitrogênio, né? Quanto maior a quantidade de nitrogênio que está colocando dentro do sistema, maior vai ser a chance dessa quantidade de amônia produzida dentro do viveiro, né? A quantidade de amônia tóxica que pode ser produzida dentro do viveiro. Então, por isso é tão importante que a gente consiga ter rações de alta qualidade, rações de alta digestibilidade, porque quanto melhor for a digestibilidade dos ingredientes que são utilizados para a formulação de ração, menos excreta esse peixe vai produzir. Quanto menos excreta o peixe produzir, menor quantidade de nitrogênio está sendo jogada dentro do corpo aquático. Então, o nitrogênio está sendo utilizado para formar músculo, formar carne, né? Ao invés de ser lançado ao corpo d'água para entrar no processo de oxidação, de decomposição do nitrogênio no sistema amônia, nitrito, nitrato, tá? E aí, o que acontece? Se eu tenho altos níveis de pH, quanto mais altos forem os níveis de pH e quanto maiores forem as temperaturas, maior vai ser a fração tóxica da amônia. Porque o que acontece? A amônia, de maneira geral, em pisciculturas de pequeno porte, né, e na grande maioria das pisciculturas, a forma com que a amônia é mensurada é através de kits, e esses kits eles nos dão um resultado de amônia total. E essa amônia total não é a amônia que é a fração tóxica para o peixe, que vai intoxicar, que vai causar esse sintoma de asfixia.
A amônia que a gente lê através de kits é a amônia total. E só parte dessa amônia total, em torno de 50%, é a fração tóxica, que é a amônia na forma não ionizada. A forma ionizada é a fração não tóxica e a amônia não ionizada é a fração tóxica. Em torno de 50% dessa amônia total é a amônia que é tóxica. E essa toxicidez da amônia não ionizada, ela é dependente do pH e da temperatura. Então, quando eu tenho, se eu pensar por esse lado, sistemas onde eu tenho um pH de origem, de água de origem, mais baixos, tem menos chances de que eu tenha alta concentração de amônia tóxica, né? Do que em ambientes onde a gente tem alto pH. Muita gente confunde amônia total e amônia amoniacal total. Isso, muita gente confunde. E aí, o que acontece? Quando tem essa confusão, a gente faz a leitura lá da amônia total no kit colorimétrico, por exemplo, e o kit colorimétrico me dá uma concentração de amônia total de 3 miligramas por litro, por exemplo. Esse 3 miligramas por litro, se fosse amônia tóxica, amônia já calculada em função da temperatura e do pH, já estaria causando letalidade dos peixes há muito tempo. Então, o que precisa a gente ficar de olho é o seguinte, e na verdade isso é uma coisa boa, né? Porque a gente já fica em estado de alerta quando a amônia total está alta, isso é bom. E quando a amônia total se a amônia total tá alta e eu já entro em estado de alerta, significa que eu ainda tenho tempo hábil para não chegar com que a amônia tóxica esteja em nível muito alto. O problema é que, como ela é dependente de pH e temperatura, essa relação, mesmo que eu esteja aferindo amônia total, quando eu chego nos períodos mais quentes do dia ou no final do dia, que é onde eu tenho um pH mais alto por conta de fotossíntese, de oscilação de pH ao longo do dia, o percentual de concentração, o percentual de amônia tóxica dentro do viveiro tende a ser maior. Vou dar um exemplo. Quando eu tenho amônia total aferida 7 horas da manhã com pH 6,5 e temperatura 28 graus de temperatura. Aferi a amônia total, deu 1 miligrama por litro, por exemplo, né? No final do dia, esse pH... E aí, se a gente pegar a tabelinha lá da proporção de concentração de fração de amônia tóxica, né? Amônia tóxica, em função de pH e temperatura, 7 horas da manhã, essa concentração vai ser menor do que no final do dia, porque ao final do dia, essa temperatura tende a ser maior, já que passou o dia inteiro sobre incidência solar, e o pH também tende a ser maior por conta da taxa fotossintética. Passou o dia inteiro fazendo fotossíntese, automaticamente eu tenho um pH mais alto no final do dia. Isso é básico, né? Isso é proporcional a essa quantidade de luz incidindo, enfim. E quanto maior for a quantidade de algas, isso pode ser mais agravante. Se às 7 horas da manhã eu aferi a amônia total, estava 1, e às 4 horas da tarde eu aferi de novo a amônia total e a amônia total continua 1, tá tudo bem, até aí tá tudo bem, porque às vezes essa quantidade de amônia nem vai alterar. O problema é que às 7 horas da manhã, a fração de amônia tóxica, ou seja, da amônia não ionizada, vai ser menor do que às 4 horas da tarde, porque a amônia não ionizada, ela é diretamente relacionada com o pH e com a temperatura. E aí o que acontece? Se o consultor ou se o psicultor não entende isso e aferiu a amônia total só no início da manhã, não aferiu a amônia total no final do dia, ou
não sabe dessa relação que a amônia tóxica tem com o pH e com a temperatura da água, né? E nem que essa temperatura e o pH vão oscilar ao longo do dia, né? Digamos que a pessoa não saiba nada dessa relação que acontece, dessa dinâmica que acontece dentro do corpo aquático ao longo do dia. Pode acontecer de os peixes começarem a ficar bobos ou no final do dia não consumir ração e às vezes de manhã o peixe consumiu bem, o produtor ou consultor vai lá no final do dia, alimenta o peixe, né, achando que o peixe vai comer, o peixe não se alimentou direito, sobra ração dentro do viveiro, no final do dia e aí o sol começa a ir embora, eu perco a dinâmica da fotossíntese, então já não tenho mais incremento de oxigênio, ou seja, só tenho consumo de oxigênio e começa o processo de degradação da amônia em nitrito e nitrato. O processo de degradação da amônia em nitrito e nitrato vai consumir oxigênio, vai liberar gás carbônico, além do que a concentração da amônia tóxica ou da amônia não ionizada nesse período mais próximo do fim do dia é mais alta, e aí acontecem as mortalidades, né? Então, às vezes o produtor, o consultor, ele acha que essa mortalidade está acontecendo por falta de oxigênio, tá aferindo, o oxigênio está alto, não sabe o que fazer, e o problema é que a amônia a gente não consegue resolver tão rapidamente assim, né? E às vezes quando vê esse problema já perdeu muito peixe. Foi o que aconteceu com esse piscicultor que me ligou na segunda-feira. Ele não percebeu no sábado que os peixes dele já estavam começando a ficar debilitados, provavelmente porque isso começou a acontecer no final do dia, né? No finalzinho do sábado, e ele não percebeu. Quando deve ter alimentado os peixes no final do dia, então colocou ainda maior quantidade de nitrogênio dentro do viveiro. É um piscicultor que não faz monitoramento de qualidade de água ao longo do ciclo, ao longo da safra. E quando foi no domingo de manhã, os peixes já estavam morrendo. O peixe já estava morrendo. E aí acha que é oxigênio. E aí só, né? Não consegue resolver. Porque a amônia, se o peixe começou a morrer, é porque já está com uma concentração de letalidade mesmo. Essa concentração já está muito alta. E aí, se conseguir solubilizar a quantidade de amônia que tem dentro do viveiro, quando essa letalidade já começou, é muito difícil. Muito difícil, inclusive se as concentrações de nitrito também estiverem muito altas. Que o nitrito é o resultado da degradação dessa amônia em nitrito-nitrato, para transformar em nitrato, que é a forma não tóxica do nitrogênio. Então, de maneira simples e clara, o que acontece? Eu jogo nitrogênio dentro para alimentar os peixes, através da proteína, né? Então, jogo nitrogênio dentro do tanque para alimentar os peixes. Os peixes consomem esse nitrogênio através da proteína e eles excretam o nitrogênio na forma de amônia. Essa forma de excreção dos peixes em amônia vai estar sendo lançada para dentro do ambiente e quando está em equilíbrio, quando eu tenho pH bom, quando eu tenho temperatura boa, quando eu tenho uma quantidade de fitoplâncton dentro do equilíbrio, tá tudo bem. Biomassa dentro da capacidade de suporte, né? Uma renovação de água que me ajude, que esteja dentro da zona de conforto, do ambiente de maneira geral, assim, para o peixe. E tá tudo bem. O problema é quando todos esses parâmetros entram em dessincronia, né? Então, estão fora da normalidade do que se espera de uma produção de peixes. Ou seja, se eu tenho uma biomassa muito acima da capacidade do suporte do viveiro, ou se eu jogo a quantidade de ração além do que a biomassa tem de biomassa dentro do viveiro, ou está sobrando ração dentro desse viveiro, tudo isso vai fazer com que a quantidade de nitrogênio e, consequentemente, de degradação desse nitrogênio para a amônia seja ainda maior. Então, eu tenho o nitrogênio sendo produzido através da excreta dos peixes e tenho ainda
a amônia produzida através da degradação do nitrogênio da matéria orgânica que é acumulada dentro do viveiro. Essa matéria orgânica acumulada dentro do viveiro é o quê? As folhas que caíram, a excreta do peixe que tá ali, a ração que sobrou, um peixe que morreu e não foi recolhido e tá entrando em decomposição ali dentro do viveiro, né? Tudo que é acumulado e que transforma em lodo, em aquela sujeira que fica no fundo do viveiro, tem concentração de nitrogênio. E aquele nitrogênio, e na água isso é mais acelerado, o processo de degradação dessa matéria orgânica é mais rápido do que no ar atmosférico, né? E quando ele começa o processo de decomposição, ele vai fazer o mesmo caminho do que a excreção da amônia através das brânquias. Então, nitrogênio, né? No caso, quem faz a transformação do nitrogênio para a amônia vai ser o peixe, né? Mas ele vai fazer dentro do corpo aquático. A matéria orgânica vai ser transformada em amônia, vai ser transformada em nitrito e nitrato através das bactérias. Quando eu tenho alta quantidade de amônia sendo produzida pela decomposição da matéria orgânica e pela excreção dos peixes por conta do desequilíbrio da quantidade de peixes que eu tenho ali dentro, ou excesso de ração fornecida, isso vai causar o desequilíbrio, né? Então, o que eu posso fazer para minimizar o efeito da amônia, o aumento da concentração de amônia dentro do corpo aquático? Eu tenho que minimizar, né? Tender com que esse corpo aquático fique sempre em equilíbrio em quantidade de nitrogênio sendo incorporado dentro desse sistema, né? E aí eu tenho que lembrar, o que é o nitrogênio que está entrando ali? É o da ração, é a excreta do peixe, então as fezes dos peixes, e tudo que vem de excreta de outros animais que têm acesso, folhas que caem. E isso é muito importante porque, assim, às vezes a gente que é da área da produção, tá muito claro isso para mim que sou da área da produção, para mim que já trabalho há muito tempo, isso tá muito claro, mas às vezes para o piscicultor isso não tá claro. Às vezes o piscicultor ele não entende às vezes ele não sabe que a proteína, que o nitrogênio está dentro da proteína da ração. E se a gente parar para pensar, as rações de peixe são rações com altas concentrações de proteína, né? Então, a quantidade de proteína que está sendo ingerida ali, ela é muito alta naturalmente, porque a concentração da proteína da ração, ela é alta naturalmente. É uma grande, mais alta se a gente comparar com ração de aves, ração de suínos, que tem no máximo 22% de proteína bruta. E olha lá, né? Ração de suíno, 18% de proteína bruta. Né? Não é nem a metade do que a gente usa na produção de peixes. Então, o sistema aquático, ele é propício, o ambiente muito favorável para que aconteça esse desenrolar do sistema, né, da degradação do nitrogênio e a produção da amônia e a produção do nitrito, enfim. E aí, como eu falei antes, em lugares onde a gente tem um pH de origem mais baixo, isso tende a ser mais favorável. Isso acontece aqui na região onde eu moro. A região onde eu moro, o pH de origem já é um pH ácido, né? Então, eu tenho águas aqui com 4,5, 5,2. De vez em quando a gente encontra uma água de origem 5,5 de pH, que são águas ácidas, Isso, se eu pensar do ponto de vista da toxicidez da amônia, isso é favorável. Porque eu tenho a concentração da amônia tóxica tende a ser menor, porque o pH da água de origem aqui é baixo. A gente quase nunca encontra pHs, mesmo que no período no final do dia, com 9 de pH, 8,5 de pH. É difícil a gente encontrar esse nível de pH mesmo no final do dia aqui nessa região. Já em regiões onde o pH de origem é mais alto, esse problema tende a se agravar, porque, como eu falei, a toxicidez da amônia ela é diretamente proporcional à concentração do pH.
né? Então, quanto mais altos forem o pH da água, maior vai ser a quantidade de amônia tóxica que vai ter dentro daquele corpo aquático, né? E temperatura alta também, tá? Existe uma tabela que mostra essa relação aqui. Até depois, quem tiver interesse, lá no canal do Telegram, eu já deixei disponível essa tabela. O pessoal que tá lá no canal já tem acesso a essa tabelinha da proporção de amônia tóxica, pH e temperatura, tá? É uma tabela super simples e ela é muito utilizada porque, como eu falei, como a amônia que a gente lê nos kits é a amônia total, a gente não sabe qual que é a fração tóxica. Então, eu preciso ir lá, olhar na tabelinha e entender qual que é a fração tóxica, porque se o pH na mesma amônia total para pH 5 vai ser 0,05% de amônia tóxica. Se o pH for 9, vai ser 70% da amônia tóxica, tá? Então, faz bastante diferença a gente ter a interpretação desse resultado de maneira correta, tá? E aí, outro fator que pode ser levado que é levado em consideração, que também é diretamente relacionado com a toxicidez, é a salinidade. Então, em águas salobras ou em águas com salinidade, né, não água doce, eu tenho menores problemas com toxicidez. Quais os níveis máximos suportáveis de amoniacal para camarão e tilápia? Eu não sei te dizer exatamente para camarão e tilápia, mas eu te passo essa resposta, tá? Luan. Tá, Luan? Eu te passo essa resposta, mas deve ser em torno da mesma concentração para outros organismos aquáticos, que é acima de 0,6 miligramas por litro, a gente já precisa ficar em estado de alerta, tá? 0,6 miligramas por litro, tá? Então, mas eu confirmo por conta das espécies. E aí, dito tudo isso, a gente já sabendo que o ambiente, né, ele tá favorável para ter essa alta quantidade de amônia, então, por conta da excreção, por conta da decomposição, então, são dois fatores que eu tenho dentro do viveiro, ou do tanque, que vão proporcionar com que eu tenha aumento da concentração de amônia, né, dois fatores. E como eu faço para evitar ou para minimizar essa concentração de amônia dentro do corpo aquático? Então, um dos fatores, eu já falei aqui, é a boa qualidade de alimento. Então, se eu tenho rações com ingredientes utilizados, esses ingredientes com altas digestibilidades, ou seja, que eles sejam bem aproveitados pelo organismo, automaticamente eu tenho uma quantidade de nitrogênio sendo excretada, menor quantidade de nitrogênio sendo excretada por parte dos peixes, tá? Se eu tenho uma ração de qualidade dentro da fase ou da espécie do animal, ou seja, uma ração específica para a exigência nutricional daquela espécie ou daquela fase, a quantidade de nitrogênio excretada também tende a ser menor, porque eu estou atendendo a exigência nutricional daquele animal, tá? Então, a qualidade do alimento, ela está diretamente relacionada. E quando eu falo qualidade de alimento, vocês entendam também usar ração ao invés de resíduo, qualquer outra coisa que possa ser utilizada como alimentação, né? Então, já que a gente está falando aqui de produção de peixes, né? E não criar peixe de maneira artesanal, ou sei lá, criar peixe sem controles. Não, aqui o tema que a gente aborda aqui é justamente produzir pescado com desempenho, o peixe com desempenho, e que ele atinja qualidade e resultado, e que você consiga fazer essa qualidade de água. Então, eu produzir o peixe fornecendo ração de qualidade, não usar resíduo, e que essa ração tenha níveis adequados de nitrogênio e de fósforo também, porque a quantidade de fósforo dentro da ração, ela está diretamente relacionada com a quantidade de fitoplâncton produzido, já que faz parte do ciclo da produção ali do fitoplâncton.
tá? Outra coisa que precisa ser levada em consideração quanto à qualidade do alimento, se a ração ela é bem extrusada, ou seja, se ela tem boa flutuabilidade, porque quanto melhor for a flutuabilidade da ração, menos eu tenho ração caindo para o fundo do viveiro. E a ração que vai para o fundo do viveiro, se são peixes que já foram adaptados, acostumados a comer na superfície da água, eles tendem a não buscar ração lá no fundo. Os peixes eles foram acostumados lá dentro do laboratório de reprodução a comer na superfície da água. Não à toa as rações são extrusadas para flutuarem. Então, para a gente ter o controle do peixe subindo para comer e para a ração não afundar e eu saber que a ração está sendo consumida e não só sujando, né, o fundo do viveiro, tá? Ainda sobre o alimento, é importante que esse alimento seja armazenado de maneira adequada, sejam respeitados o prazo de validade dessa ração. Por que é importante o armazenamento e respeito da prazo de validade da ração? Porque quando eu não tenho o bom armazenamento e a ração ultrapassa o prazo de validade dela, a ração tende a perder os nutrientes. Então, tende a ter menor quantidade de nutrientes ali disponível para esse peixe. Ou, às vezes, o nutriente já não vai ser suficiente para atender a exigência nutricional dele. Então, quando a ração ela passa do prazo de validade, não necessariamente esse nutriente vai conseguir ser absorvido pelo peixe e aí entra naquele processo que eu falei de eliminar esse nitrogênio, né, excretar em maior quantidade. Né? Então, perda dos nutrientes. Ou a perda, né, da validade desses nutrientes, uma maneira mais fácil talvez de ser entendida. A distribuição da ração de maneira correta é importante, porque eu até já falei numa live aqui, quando eu jogo um volume muito grande de ração num único ponto, eu proporciono que alguns peixes, como os menores peixes, não vão conseguir se alimentar e aí vai ocorrer aquela competição. Os peixes menores, por consequência de competição, não vão vir alimentar. Enfim, vai ter sobra de ração e eu mesmo assim não conseguir alimentar todos os peixes de dentro do viveiro. Então, isso pode fazer com que sobre ração. Se eu jogo ração só numa ponta, né, do viveiro. Então, distribuir a ração de maneira uniforme, favorecendo com que todos os peixes de dentro do tanque consigam ter acesso à ração e todos eles comam. Porque uma coisa é eu jogar a ração dentro do viveiro e essa ração ser consumida e excretada. Porque aí, beleza, eu tô colocando nitrogênio dentro do meu sistema, mas esse nitrogênio que eu tô colocando, ele tá servindo para proporcionar o desempenho do peixe. Né? Agora, diferente do que eu jogar ração dentro do viveiro, o peixe não consumir e não consumir, não vai ter desempenho e eu ainda tô incrementando a quantidade de amônia que vai ser produzida dentro desse corpo aquático. A mesma coisa quando eu alimento o peixe sem pensar, sem olhar os parâmetros de qualidade de água ou se o peixe está realmente consumindo esse alimento. Então, jogar a ração conversando com a pessoa do lado, né, sem olhar para ver se o peixe está subindo consumir, né? Então, precisa ter essa leitura da qualidade de água antes de começar a fazer, quando está sendo feita a alimentação, porque se você joga e o peixe não consumir, por qualquer que seja o motivo, seja porque a água não tá boa, seja por qualquer tipo de estresse, você também só tá jogando quantidade de nitrogênio ali dentro. Lucas, é que eu tô com o celular virado hoje, menor pH, menos amônia tóxica na água, então se eu medir e ver que tem amônia, seria uma solução tentar baixar o pH? Sim, Lucas.
é uma solução, mas você não consegue baixar o pH tão rapidamente. E aí o que acontece? Essa oscilação muito brusca do pH não é legal para os peixes. Na verdade, tudo que é muito brusco de oscilação de qualidade de água não é favorável para o desempenho do peixe. Nesse caso, se você faz uma redução de pH de maneira brusca, como a gente faz em aquários, por exemplo, em aquário isso acontece, né? Então, eu faço uma redução muito brusca do pH, eu posso afetar o sistema imune do peixe e ele ficar ainda mais debilitado e aí acelerar ainda o processo de letalidade desses peixes, de mortalidade dos peixes. Então, na verdade, quando a gente identifica que a amônia total, ou se eu já conseguir fazer o cálculo da amônia tóxica alta, o que eu preciso fazer? Encontrar a maneira de solubilizar essa amônia tóxica. E as maneiras de solubilizar a amônia tóxica? Renovação de água. São 3 maneiras. Renovação de água, uso de aeração, que a amônia tóxica ela é um gás, né? Então, quando eu mexo essa água, esse gás ele vai solubilizar. Então, renovação de água, a água de boa qualidade, tá? Aeração e uso de probióticos. Inclusive, alguém já me perguntou sobre isso num post que eu fiz sobre amônia essa semana ou semana passada. Existem já alguns probióticos que são específicos para degradação de nitrogênio. Porque o que acontece? No ambiente, lá no corpo aquático mesmo, quem faz a degradação da amônia em nitrito, depois para nitrato, são bactérias nitrificantes, né? Então, são bactérias que elas vão se alimentar daquele nitrogênio e quando eu reduzo a quantidade de nitrogênio dentro do corpo aquático, automaticamente esse ciclo da amônia e ele começa a diminuir. Então, quando eu uso probiótico, ou seja, eu aumento a população das bactérias que ingerem o nitrogênio, eu consigo resolver esse problema. E vou dizer, existem marcas de probiótico que conseguem fazer a degradação da amônia em altíssimas concentrações para zero num período de 24 horas. É muito rápido, tá? Eu tive problema com amônia e com nitrito durante meu experimento do doutorado e mesmo utilizando probiótico, porque o meu sistema lá era muito intensivo, e com renovação de água, eu demorei em torno de 3 dias para conseguir reduzir essa concentração. Não perdi peixe e tal, mas demorou 3 dias. E aí, depois disso, leva um tempo até o peixe voltar a comer, até você conseguir adaptar ele tudo de novo, sabe? Voltar a uma atividade muito boa. Mas os probióticos, existem várias marcas de probiótico nacionais e estrangeiras que têm um resultado muito bom. Eu costumo usar muito nas pisciculturas que eu atendo probiótico quando eu vejo que tem problema de renovação de água ou que tem problema, às vezes o piscicultor é resistente em utilizar rações de alta qualidade, porque ela tende a ser um pouquinho mais cara, né, do que outros tipos do que rações inferiores, enfim, mas tem resultados muito bons, tá? Eu tenho bons resultados, tenho até projetos escritos com esse tema, com o uso de probiótico. Menor pH, já mandou aqui, né, Lucas? Beleza. Tá? Então já falei aqui, antecipando, respondendo a pergunta do Lucas, eu já respondi como a gente faz para minimizar, para diluir essa concentração de amônia. E continuando lá, em como eu faço para evitar o acúmulo dessa amônia, né? Então, distribuir a ração de maneira correta, arraçoamento, ou seja, fornecer a quantidade de ração, respeitando a capacidade de suporte do ambiente, respeitando a biomassa do ambiente e respeitando a qualidade de água. E o respeito do arraçoamento quanto aos parâmetros de qualidade de água nem sempre é uma coisa que o piscicultor ou que o consultor tende a fazer. Aferir o oxigênio antes de alimentar, ou saber se a amônia, mesmo que seja uma vez na semana, monitorar essa concentração da amônia. É importante fazer isso. Quando você sabe que
a concentração está subindo, você tende a dar uma segurada na quantidade de ração que vai ser fornecida. Ao invés de fornecer a ração 2 vezes por dia, forneça 1 vez por dia, né? Não à toa, o manejo alimentar, ele não existe uma regra. Eu preciso adaptar ele tanto para os tipos de sistemas distintos, quanto para oscilação da qualidade d'água ao longo do ciclo e ao longo do dia. Então, às vezes, como eu falei no início, às vezes a qualidade de água vai estar boa de manhã e beleza, eu posso alimentar. Mas e no final do dia? Que o pH é maior, que a taxa de fotossíntese é maior, que a temperatura é mais alta, né? E olha, eu vou dizer para vocês, se vocês nunca viram mortalidade de peixes por intoxicação de amônia, gente, é de chorar de ver, é triste de ver, porque o peixe está íntegro, o peixe está sadio, o peixe está bonito, ele está com a pele bonita, né? E aí você vai ver a brânquia entumecida, muito avermelhada, assim, chega a parecer que tá sangrando, porque na verdade é quase que isso, né? E o peixe morre asfixiado. E quando você... isso em altas concentrações. Baixas concentrações, mas acima do... Baixas não. Concentrações de amônia tóxica acima do ideal de concentração, né? Mas não ainda na concentração de letalidade, quando o peixe é exposto por muito tempo, né? Então, por exemplo, 0,6 miligramas por litro de amônia tóxica, que é assim, para a gente considerar o estado de alerta e já começar a encontrar maneiras de reduzir essa amônia dentro do viveiro. Se eu deixo o peixe exposto 15 dias, uma semana, a essa concentração de 0,6 miligramas por litro de amônia tóxica, isso também pode vir a causar a letalidade do peixe. Inclusive, necrosar a brânquia. Necrosar, assim, tipo, não volta. A brânquia não volta. Quando necrosa a brânquia por conta dessa intoxicação da amônia, não volta. E aí, mesmo que o peixe sobreviva, ele nunca mais vai ter a eficiência respiratória dele no máximo da, né, no máximo da eficiência. Então, ele sempre vai ser um peixe que não vai conseguir respirar todo o oxigênio que tiver disponível para ele, mesmo que você tenha um corpo aquático com altíssima concentração de oxigênio, tá? E aí é muito importante a gente entender o seguinte, que eu ter disponibilidade de oxigênio alta dentro do viveiro não vai minimizar em nada o problema de concentração, de alta concentração de amônia tóxica. Não minimiza em nada, tá? Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Inversamente não, ele não tem relação a quantidade de oxigênio e a quantidade de amônia. Então, o que tem relação é pH, e aí a ação fotossintética, porque a ação fotossintética está diretamente relacionada com o pH, com essa oscilação do pH ao longo do dia, e temperatura d'água. No caso de águas doces, a gente tende a ter maiores problemas, porque as águas com salinidade têm menores problemas, ou seja, a amônia, ela se torna menos tóxica em águas salinas. Inclusive, o uso de sal, quando a gente tem altas concentrações de amônia, ajuda a segurar o peixe vivo por mais tempo, até eu conseguir baixar essa concentração. Então, eu vi que a amônia está muito alta e vai demorar para eu conseguir fazer a renovação de água, ou, né, tipo, você não tem um sistema de renovação de água emergencial eficiente, né? Você consiga renovar um volume d'água muito grande num curto espaço de tempo, faz o quê? Joga sal, que esse sal vai ajudar a minimizar o efeito da amônia, ou seja, eu consigo segurar o peixe por mais tempo, mas não resolve. O que resolve é eu solubilizar, e a solubilização é só através de renovação ou aeração, tá? E o uso do probiótico ajuda bastante. No caso desse piscicultor que teve problema, na verdade a gente já não... Os peixes que estavam debilitados, eles já morreriam de qualquer maneira, porque já fazia 2 dias que o peixe estava em alta concentração, né? Já 2 dias morrendo, então os peixes que já estavam morrendo, eles já iam morrer mesmo. Mas para evitar que houvessem maiores perdas, aí ele entrou com sal, probiótico e renovação, né? E aí você usa todos os artifícios que você tiver dentro da propriedade para minimizar. No caso desse cliente era pintado, o peixe que ele produz lá,
Por baixo ele perdeu uns 50 mil reais, porque o peixe dele já estava pronto para abate. Né? Por baixo ele perdeu uns 50 mil reais. E aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes 50 mil reais é o lucro da safra do produtor. Né? Por um descuido de nada. Por um descuido de nada. Porque é bem isso que eu tô falando. E aí o que acontece? Como o problema da intoxicação por amônia tem um sintoma muito parecido com o oxigênio, o piscicultor já sabe que, tá com baixo oxigênio, o que eu faço? Abro maior quantidade de água lá, ou coloco um aerador, o peixe vai vir na entrada d'água e rápido eu vou conseguir fazer com que esse oxigênio, né, com que o oxigênio fique em maior concentração. Mas a amônia não é rápido assim para eu ter essa redução da concentração dela dentro do viveiro. Tá? Ela demora bem mais do que eu conseguir aumentar o nível de oxigênio dentro do viveiro. Então, por isso é tão grave. E aí, depois da mortalidade, ainda vem outro problema, porque o piscicultor ele ainda precisa dar um destino para os peixes que morreram. Né? Então, vem ainda outro problema sanitário, um problema, né? Então, um grande volume de peixe assim, precisa cavar um espaço para fazer esse aterro, tá? Então, qual que é a melhor maneira? Não à toa, quem é da área da piscicultura, da aquicultura de maneira geral, a gente bate tanto em cima de qualidade de água. Porque se eu for muito eficiente em cuidar da água, entender como funciona o ciclo da água, eu tendo a ser muito eficiente em ter um bom desempenho, uma boa produtividade. Porque o peixe ele vai ter bom desempenho quanto melhor for a qualidade de água. Tá? Isso é... E o cuidado com a qualidade de água não são cuidados que requerem altíssima tecnologia ou grande conhecimento. Não, eu estou mostrando para vocês aqui da maneira mais simples, estou destrinchando aqui um sistema complexo de degradação de nitrogênio, transformando em palavras simples, mostrando exemplos para vocês de que é muito fácil a gente conseguir ter cuidados com a qualidade de água com pequenas coisas. É a ração, é o não acúmulo da matéria orgânica, tudo isso vai proporcionar que eu tenha um ambiente muito mais estável, mais favorável, tá? E uma coisa que é bem importante ser dita, em ambientes onde eu já tenho a pH de origem alto, eu tentar minimizar, né, tentar evitar com que esse pH seja sempre muito alto. Não à toa a gente preconiza que o pH tenha uma oscilação ao longo do dia de no máximo 2 pontos. Ou seja, eu ter de manhã um pH 5, no meu caso aqui é a região de Aguaça, 5, final do dia em torno de 7. 7, a amônia tóxica vai ter maior concentração do que o pH 5, mas vai ser bem menor concentração do que se o pH estivesse em 9, tá? Quem ainda não tá lá no canal do Telegram, entra lá que tem a tabelinha, e se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao uso dessa tabelinha, me falem, me escrevam, me mandem direct, comentem lá no feed, que já tem um post sobre amônia, tá? Que eu tô aqui justamente para sanar esse tipo de dúvida para vocês e para deixar esse assunto leve, fácil de ser entendido, fácil de ser explicado para o piscicultor, né? Quem tá aqui e quer ser consultor em piscicultura, uma coisa que é muito importante para o sucesso de um consultor é justamente você conseguir fazer com que o seu cliente entenda toda essa parte técnica. Que ele entenda, porque só se ele entender ele vai conseguir botar em prática. Só se ele entender que a proteína da ração está diretamente relacionada com o aumento da concentração de amônia, é que ele vai entender o quão importante é ele fazer manejo alimentar, tá? Então, fica a dica aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês venham falar comigo. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que vieram aqui. Ficou só sobre a concentração de amônia tóxica para tilápias e camarões, tá? Depois eu já mando para você aí, que é... Deixa eu só confirmar quem que foi aqui que me perguntou. Aqui. Luan,
tá? Eu já mando pra você também, tá bom, Luan? Gente, obrigada pela participação de vocês aqui. Se tiver algum assunto que seja de importância pra vocês, que vocês queiram que eu discuta aqui com vocês, me falem, que eu tô aqui justamente pra poder ajudar a gente conseguir ter uma cadeia produtiva da piscicultura eficiente, profissional e rentável, né? Produtiva e rentável, tá bom? Gente, obrigada pela presença de todos aqui. Até mais, tchau, tchau.